A maioria das pessoas não sabe, mas as formigas são super fortes. Esses pequenos insetos são verdadeiros campeões em levantar peso, conseguindo carregar cargas que pesam de 50 a 100 vezes o seu próprio peso. Imagine um humano levantando um carro pequeno sem suar. Essa força incrível se deve à sua estrutura corporal única. Seu tamanho reduzido proporciona uma alta relação entre músculos e massa, enquanto seus exoesqueletos resistentes ajudam a distribuir o peso de forma eficaz. Quando as formigas trabalham juntas, sua força se multiplica. Elas se comunicam usando feromônios e sinais de toque, criando sistemas de transporte eficientes que movem objetos grandes por longas distâncias. Por exemplo, as formigas cortadeiras são famosas por suas incríveis estradas, que constroem através das florestas para transportar pedaços de vegetação de volta para suas fazendas de fungos subterrâneas. Essa combinação de força biológica e trabalho em equipe inspirou engenheiros a desenvolver algoritmos baseados em formigas para robótica e logística, mostrando que o mundo dos insetos está cheio de soluções inteligentes. As formigas não são apenas notavelmente fortes, elas também são gênias estratégicas em construção e transporte. O que mais poderíamos aprender com esses pequenos titãs? Prepare-se para se surpreender com os leopardos das neves. Esses grandes felinos são mestres de seus difíceis habitats montanhosos na Ásia Central. Com suas poderosas patas traseiras, os leopardos das neves podem saltar impressionantes 15 metros de uma só vez, tornando-se caçadores incríveis, capazes de se aproximar de suas presas com notável agilidade. Suas longas e espessas caudas não servem apenas para a beleza. Elas ajudam os leopardos a manter o equilíbrio em encostas íngremes e rochosas, o que é vital para se mover em seu ambiente desafiador. Quando chega a hora de descansar, essas caudas incríveis se enrolam em torno de seus corpos como um cobertor quente, mantendo-os confortáveis nas noites frias. Adaptados para sobreviver em um dos climas mais severos da Terra, os leopardos das neves são criaturas verdadeiramente fascinantes, combinando graça e força. Não é incrível como eles conseguem sobreviver em condições tão extremas? Você já se perguntou por que os marmosetes pigmeus são tão fascinantes? Esses pequenos seres são os menores macacos do mundo, pesando cerca de 100 gramas, o que é aproximadamente o peso de uma maçã pequena. Eles vivem em densas florestas tropicais da América do Sul, especialmente em países como o Brasil e a Colômbia. Os marmosetes pigmeus são conhecidos por sua incrível agilidade e personalidades vivas. Eles medem cerca de 10 a 15 centímetros, o que é comparável ao tamanho de um smartphone grande. Esses adoráveis macacos têm uma estrutura social única, vivendo em grupos familiares que os ajudam a se proteger de predadores. Sua dieta é composta principalmente de insetos e frutas, que eles encontram habilidosamente em seu lar florestal denso. Apesar de seu pequeno tamanho, os marmosetes pigmeus desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a espalhar sementes e a manter a saúde de suas florestas. Não é incrível como esses pequenos animais podem ter um grande impacto? Imagine que fechar as portas dos carros com barulho fosse ilegal. Na Suíça, havia uma lei estranha que proibia bater as portas dos carros para manter a tranquilidade em áreas silenciosas. Essa medida incomum visava reduzir a poluição sonora e preservar um ambiente calmo para os moradores. Você consegue imaginar? Se você morasse lá, teria que fechar a porta do carro com cuidado para não acordar os vizinhos. Embora essa lei já tenha sido revogada, ela mostra o quanto algumas comunidades levam a sério a questão do silêncio. As pessoas na Suíça costumam valorizar uma vida tranquila, o que torna esse lugar aconchegante para se viver. Essa história nos faz refletir sobre até onde estamos dispostos a ir para manter a paz e a harmonia em nossos bairros. O que você pensa sobre essas leis? Você apoiaria elas para garantir a tranquilidade em sua comunidade? A maioria das pessoas não sabe, mas as bactérias pesam mais que todos nós. É difícil acreditar, mas o peso das bactérias na Terra é impressionantes 70 gigatoneladas, muito mais do que o peso de todos os animais juntos, incluindo humanos, insetos e gado. Esses pequenos organismos, invisíveis aos nossos olhos, desempenham um papel extremamente importante para a saúde do nosso planeta. As bactérias ajudam a decompor materiais orgânicos, devolvendo nutrientes ao solo e realizando funções vitais nos ecossistemas. Elas também participam de processos como a fixação de nitrogênio, essencial para as plantas.
Além disso, algumas bactérias são necessárias para a nossa saúde, auxiliando na digestão e protegendo contra patógenos nocivos. Apesar de seu tamanho diminuto, esses micro-organismos têm um enorme impacto em nosso mundo. Compreender a importância das bactérias pode mudar nossa percepção da vida na Terra. Que outros papéis surpreendentes esses gigantes ocultos podem desempenhar na formação do nosso ambiente? Você sabia que a Guinness começou com uma pergunta simples? Tudo começou com Sir Hugh Beaver, o gerente da cervejaria Guinness, que se envolveu em uma discussão sobre qual ave é a mais rápida. Frustrado com a falta de uma resposta clara, ele percebeu que não havia uma fonte única para fatos interessantes e recordes. Isso o inspirou a criar uma ideia que mudaria o mundo. Em 1955, Beaver decidiu criar o livro dos recordes Guinness para resolver disputas como a sua e fornecer fatos interessantes para todos. A primeira edição se tornou extremamente popular e rapidamente se transformou em um livro icônico, publicado anualmente. Hoje, o livro dos recordes Guinness ocupa um lugar especial em nossos corações, repleto de conquistas incríveis e feitos extraordinários de todo o mundo. Desde a pessoa mais alta até o animal mais rápido, este livro registra coisas que adoramos discutir. Ele mostra como uma simples pergunta pode levar a algo extraordinário. Então, da próxima vez que você estiver em uma disputa sobre fatos, lembre-se da origem deste livro fascinante. Fatos surpreendentes sobre a ativação da vitamina D. O processo de transformação da vitamina D em sua forma ativa é realmente fascinante. Primeiro, obtemos luz solar ou consumimos alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos ou laticínios enriquecidos. Assim que a vitamina D entra em nosso corpo, ela vai para os rins. Lá, uma enzima especial converte a vitamina D em calcitriol, a forma que nossos corpos podem usar. Essa ativação é muito importante, pois o calcitriol desempenha um papel fundamental na regulação dos níveis de cálcio e fósforo, essenciais para ossos e dentes fortes. Sem quantidade suficiente de calcitriol, podemos enfrentar problemas de saúde, como o enfraquecimento dos ossos ou até mesmo osteoporose. Curiosamente, obter vitamina D suficiente não depende apenas do sol. Alguns grupos de pessoas podem ter deficiência devido à localização geográfica ou restrições dietéticas. Portanto, seja aproveitando dias ensolarados ou saboreando um delicioso pedaço de salmão, entender a ativação da vitamina D nos ajuda a valorizar como nossos corpos mantêm a saúde e a vitalidade. Por que a França prefere papel higiênico rosa? Essa escolha inusitada destaca o país, já que na maioria dos lugares se usa o comum papel higiênico branco. Na França, incluindo casas elegantes e cafés modernos, o papel higiênico rosa se tornou um item de moda, adicionando um toque vibrante aos banheiros. Curiosamente, essa tendência não é apenas francesa. O papel higiênico colorido também foi popular nos EU. No entanto, com o tempo, preocupações sobre corantes e produtos químicos fizeram com que muitos americanos voltassem ao simples papel branco. Enquanto isso, na França, parece que o encanto do papel higiênico rosa, azul ou até lavanda continua forte. As pessoas valorizam a estética que ele traz, transformando um item comum do banheiro em algo mais alegre. Isso prova que até mesmo pequenas escolhas na decoração podem refletir a cultura e a personalidade. Então, da próxima vez que você passar pelas prateleiras, talvez valha a pena considerar um toque colorido. Você não vai acreditar no que descobrimos sobre os descendentes de Genghis Khan. Um estudo surpreendente de 2003 revelou que quase 1 em cada 200 homens hoje pode traçar sua linhagem diretamente até Genghis Khan, o lendário imperador mongol. Genghis Khan, que governou no século XIII, é considerado pai de pelo menos 11 filhos, o que ajudou a espalhar seus genes por toda a Ásia e além. Os pesquisadores identificaram esse legado genético único através dos cromossomos YAMO compartilhados, que são transmitidos de pais para filhos. Isso significa que muitos homens hoje carregam um marcador genético relacionado a um governante que viveu há mais de 800 anos. Imagine o impacto imenso que uma única pessoa pode ter nas gerações futuras. Cada um desses homens pode não apenas compartilhar uma linhagem, mas também ter uma conexão incrível com uma figura-chave na história. É surpreendente perceber que nosso mundo moderno ainda é parcialmente moldado pelo legado de Genghis Khan. Você já se perguntou por que os peixes soltam pum? Alguns peixes, como o arenque, se comunicam de uma maneira inusitada e divertida. Em vez de emitir sons como muitos animais, esses peixes soltam pequenas bolhas de seus ânus,
Esse comportamento curioso, conhecido como comunicação de bolhas rápidas, ou simplesmente FART, os ajuda a passar mensagens importantes, especialmente quando estão em grupo. Quando os arenques nadam juntos em cardumes, eles podem avisar uns aos outros sobre perigos ou mudanças no ambiente, soltando bolhas de forma sincronizada. Essa fascinante forma de comunicação subaquática mostra como a natureza pode ser diversa e criativa. Imagine um cardume de arenques criando uma sinfonia de bolhas sob as ondas. Esse método não só mantém a conexão entre os peixes, mas também serve como um lembrete divertido de que, mesmo no mundo animal, a comunicação pode assumir formas inesperadas. Difícil de acreditar, mas os polvos podem ter 96 tentáculos. Em 2008, uma espécie incomum de polvo foi descoberta na costa do Japão, surpreendendo pesquisadores e amantes do mar. Enquanto a maioria dos polvos tem 8 braços, este exemplar tinha impressionantes 96 tentáculos, mostrando a incrível diversidade da vida marinha. Essa anomalia levanta questões interessantes sobre genética e como um ser assim poderia se desenvolver na natureza. Biólogos marinhos continuam a estudar essa descoberta fascinante, pois ela desafia as ideias anteriores sobre os limites da morfologia dos polvos. Essas descobertas nos lembram que o oceano está cheio de maravilhas e surpresas inexploradas. Quem sabe que outras criaturas estranhas e belas estão escondidas nas profundezas? O mar continua vasto e misterioso, e cada novo encontro desperta curiosidade e sede de conhecimento em nossa busca para entender os ecossistemas marinhos. Você sabia que a Antártica também é um deserto? Este continente gelado é considerado o lugar mais seco, ventoso e frio da Terra, o que pode parecer surpreendente. Apesar de estar coberto por uma espessa camada de gelo, a Antártica recebe menos de 5 centímetros de precipitação por ano, colocando-a ao lado de desertos áridos como o Saara. O frio extremo impede que a umidade permaneça no ar, definindo-a como um deserto. Com rajadas de vento que chegam a 320 km/h, as condições podem parecer extremamente hostis. No entanto, a vida persiste nesse ambiente severo, e adaptações únicas permitem que criaturas como pinguins e focas prosperem nas águas geladas. Portanto, quando as pessoas pensam em desertos, muitas vezes imaginam areias quentes, mas a Antártica nos lembra que um deserto pode ser gelado e surpreendentemente belo. Quando os gatos fazem bagunça na IKEA. Em 2010, a IKEA decidiu experimentar algo totalmente diferente, soltando 100 gatos em sua loja em Wembley. Imagine a cena: gatos peludos vagando entre as embalagens de móveis expostas, trazendo uma atmosfera de diversão e surpresa. Enquanto os clientes tentavam se orientar nos corredores cheios de prateleiras, sofás e cadeiras, os gatos estavam mais interessados em explorar do que nas deliciosas almôndegas da IKEA. Essa ação inusitada não fazia parte de uma estratégia de marketing. Em vez disso, criou um ambiente leve e provocou risadas nos clientes. As pessoas aproveitaram essa reviravolta inesperada durante suas compras, tirando fotos e compartilhando experiências com amigos e familiares. A interação divertida entre os gatos e os móveis mostrou como um pouco de diversão pode transformar um dia comum em algo inesquecível. Quem diria que uma visita à IKEA poderia incluir tal caos felino? Você sabia que os rótulos podem enganar? Muitos fabricantes simplificam a publicidade de seus produtos, afirmando que há 1000 peças na embalagem. Esse número arredondado parece claro e atraente, mas pode criar expectativas que nem sempre são atendidas. Na verdade, a quantidade pode variar em dezenas de peças, às vezes sendo um pouco mais ou um pouco menos que 1000. Isso significa que, ao comprar um produto que diz ter 1000 peças, você pode acabar recebendo 980 ou até 1020 peças. Por que os fabricantes fazem isso? Principalmente por conveniência. Um número arredondado é mais fácil de entender para os consumidores. No entanto, os compradores têm o direito de saber a verdade sobre o que estão comprando. Então, da próxima vez que você ver um rótulo tão atraente, lembre-se de que a quantidade pode não ser tão precisa quanto afirmam. Você está pronto para contar suas peças e fazer um pouco de matemática? Você consegue acreditar até onde um gerbo anão pode pular? Esse pequeno roedor incrível, que vive nos desertos do Paquistão e do Afeganistão, é uma verdadeira maravilha da natureza. Com seu corpinho minúsculo e grandes olhos expressivos, o gerbo anão pode parecer fofo e inofensivo, mas ele tem um segredo impressionante: pode pular mais de 2,5 metros. Imagine essa força em um corpo tão pequeno.
Essas criaturas enérgicas são adaptadas para viver em condições áridas, usando suas patas traseiras fortes para escapar de predadores e se mover pelas areias em movimento. O jerboa anão também possui uma audição extremamente sensível e uma visão aguçada, o que o ajuda a evitar perigos no ambiente. Embora sejam adoráveis, desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos e servindo de alimento para animais maiores. Pouco se sabe sobre a vida desses seres, pois são principalmente noturnos e discretos, mas cada salto deles conta uma história de sobrevivência e adaptação em condições difíceis. Que outras surpresas você acha que a natureza esconde? Imagine um portal ligando Nova York e Dublin. No ponto mais estreito, essa conexão incrível acontece através de uma tela redonda especial, que transmite vídeo em tempo real entre duas cidades icônicas. Imagine estar na Times Square e ver pessoas em Dublin bem na sua frente. Essa tecnologia inovadora permite comunicação instantânea, criando a sensação de estar ao lado de alguém a milhares de milhas de distância. O portal não só mostra paisagens deslumbrantes e ruas movimentadas de ambas as cidades, mas também permite que as pessoas compartilhem momentos e experiências de forma imediata. Essa tecnologia está mudando a nossa maneira de interagir e nos conectar a longas distâncias, unindo culturas e comunidades como nunca antes. Com tais avanços, quem sabe o que o futuro nos reserva? Veremos mais desses portais ao redor do mundo, fortalecendo nossos laços globais. Difícil de acreditar, mas os peixes palhaço, aqueles peixinhos laranja e brancos famosos pelo filme Procurando Nemo, têm uma característica surpreendente. Eles nascem machos e vivem em grupos liderados por uma fêmea dominante. Essa estrutura social única significa que cada grupo depende de uma fêmea para se reproduzir. Quando a fêmea dominante morre, acontece algo interessante. O maior macho se torna fêmea, garantindo a continuidade da hierarquia reprodutiva do grupo. Essa mudança de sexo não é apenas uma simples alteração. Envolve mudanças físicas e comportamentais significativas que os ajudam a sobreviver em um ambiente competitivo de recifes de coral. A capacidade de mudar de sexo aumenta suas chances de reprodução e garante que sua espécie continue a existir em um mundo subaquático em constante mudança. A natureza não é incrível? Algumas pessoas criativas elevaram os pedidos de casamento a um novo nível, usando jukeboxes. Esse método único envolve programar o jukebox para tocar uma série de músicas românticas antes de fazer a grande pergunta. Imagine a cena: a suave luz do jukebox, o nostálgico chiado do vinil, e então a canção de amor perfeita preenche o ar, enquanto quem propõe se prepara para perguntar ao parceiro sobre o casamento. Essa combinação deliciosa de surpresa e emoção torna o momento inesquecível. Essa abordagem original não só provoca sentimentos, mas também traz de volta boas lembranças ligadas a melodias favoritas. Seja uma balada clássica ou um sucesso moderno, a música tem um poder incrível de conectar as pessoas. Então, da próxima vez que você pensar em fazer um pedido, por que não deixar o jukebox contar a sua história de amor? Você sabia que na Flórida é proibido andar de skate sem licença? Essa regra foi criada para aumentar a segurança dos skatistas e reduzir comportamentos arriscados que podem causar acidentes. A lei garante que os skatistas sejam responsáveis e estejam atentos ao que acontece ao seu redor enquanto se divertem. É importante que os skatistas na Flórida verifiquem se precisam de permissões antes de sair para as ruas. Ignorar essa exigência pode trazer problemas legais e colocar em risco a segurança deles e das pessoas ao redor. Então, se você gosta de andar de skate, fique por dentro das regras locais e não esqueça de obter sua licença. Quem diria que se manter seguro também significa seguir a lei? Você já pensou no futuro das florestas amazônicas? Essa incrível região, frequentemente chamada de pulmão do planeta, enfrenta uma grave ameaça devido ao desmatamento contínuo. A Amazônia, lar de inúmeras espécies e povos indígenas, desempenha um papel crucial na regulação do clima, absorvendo dióxido de carbono e produzindo oxigênio. No entanto, se a atual taxa de derrubada de árvores e conversão de terras continuar, poderemos testemunhar uma transformação drástica desse ecossistema vital em um deserto árido. Essa mudança não apenas reduzirá a biodiversidade, mas também elevará as temperaturas globais, alterando os padrões climáticos em todo o mundo. A perda da Amazônia afetará a todos, desde as tribos locais que dependem de seus recursos, até os habitantes urbanos que estão a milhares de quilômetros de distância.
Esse é um cenário preocupante, pois os cientistas nos alertam que proteger essa floresta é essencial para a saúde do planeta. Então, o que podemos fazer para ajudar a preservar a Amazônia e sua incrível diversidade de vida? Cada pequena ação conta na luta contra as mudanças climáticas. Você já se perguntou por que ex-parceiros fazem aparições dramáticas? Recentemente, em um casamento no Reino Unido, aconteceu uma cena digna de filme, quando um ex-namorado apareceu vestido de Batman. Ele estava determinado a reconquistar sua ex, esperando que sua imagem heróica de alguma forma reacendesse o romance. Imagine o momento surpreendente quando os convidados notaram um homem de capa caminhando pelo corredor. Quando a noiva, em seu lindo vestido, o viu, não conseguiu conter o riso diante da absurdidade da situação. Com um sorriso travesso, ela rejeitou seu ex com bom humor, deixando claro que não haveria segunda chance. Mas a drama não parou por aí. Alguns minutos depois, a segurança levou esse herói embora, deixando os convidados do casamento perplexos e divertidos. É um lembrete perfeito de que histórias de amor podem ter reviravoltas inesperadas. E às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é aceitar o riso. Vamos descobrir a verdade sobre a eletricidade no cérebro. Você sabia que seu cérebro é como uma usina elétrica? Ele gera energia suficiente para acender uma lâmpada pequena. O cérebro envia sinais entre suas células usando pequenos impulsos elétricos, que têm cerca de 0,1 mV cada. Considerando milhões de células nervosas trabalhando ao mesmo tempo, isso resulta em impressionantes 20 watts de potência. Essa eletricidade é necessária para tudo, desde pensar e se mover até sentir. Cada célula neural se comunica através desses impulsos elétricos, permitindo que processemos informações e reagimos ao mundo ao nosso redor. É incrível pensar que essa complexa rede de células, que gera energia como um circuito simples, nos permite pensar e agir. Então, da próxima vez que você acender a luz, lembre-se de que seu cérebro pode fazer o mesmo, só que de uma maneira diferente. Quais outros fatos surpreendentes você acha que seu cérebro esconde? Imagine um cruzeiro com mais de 7.000 passageiros. Este é o maior navio de cruzeiro do mundo, uma verdadeira cidade flutuante, que é não só enorme, mas também cheia de atrações incríveis. Este navio impressionante possui a cachoeira mais alta, o toboágua mais alto e o maior parque aquático já visto em um navio. Com 20 andares, parece um parque de diversões no mar. Os visitantes podem deslizar por 6 emocionantes toboáguas, se refrescar em 7 piscinas e relaxar em 9 jacuzzis. É um paraíso para amantes da água e aventureiros. Partindo de Miami, este navio promete cruzeiros inesquecíveis de 7 dias pelas deslumbrantes Caraíbas. Imagine-se aproveitando o sol em praias limpas, explorando portos vibrantes e desfrutando de shows ao vivo todas as noites. Não importa se você viaja com a família ou amigos, há algo para todos. Desde uma culinária requintada até tratamentos relaxantes em spas. Não é apenas uma férias, é uma experiência que você vai lembrar para a vida toda. Então, você tem coragem de embarcar neste gigante flutuante? Você consegue imaginar perder 10 dias em 1882? Nesse ano, vários países que usavam o calendário juliano, incluindo a Grã-Bretanha e a Rússia, decidiram ajustar seus calendários para que se alinhassem melhor ao ano solar. Essa mudança era necessária, pois o calendário juliano estava gradualmente se desincronizando com as estações, causando confusão entre agricultores e comunidades que dependiam de uma definição precisa das épocas do ano. Para corrigir isso, esses países pularam 10 dias em seus calendários. Por exemplo, após 2 de setembro de 1882, veio 14 de setembro de 1882. Esse ajuste foi um passo importante em direção à adoção do calendário gregoriano, que hoje é usado pela maior parte do mundo. A transição surpreendeu muitos, já que as pessoas perderam dias inteiros, mas no final, isso ajudou a sincronizar a contagem do tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. Não é interessante como algo tão simples quanto um calendário pode ter um grande impacto na vida cotidiana? Você consegue adivinhar o que inspira esta coleção única no Japão? No Japão, vive uma pessoa incrível que transformou sua paixão em um estilo de vida único. Há décadas ele coleta e veste manequins femininos, tratando-os como companheiros queridos. Esse homem passa horas escolhendo os trajes perfeitos para que cada manequim reflita sua individualidade. Ele frequentemente os leva para passear pelo seu bairro, atraindo olhares curiosos e sorrisos dos transeuntes.
Sua motivação vem de um profundo amor pela beleza e pela amizade que encontra nessas figuras realistas. Cada manequim se torna um amigo e seus passeios lembram que a alegria pode vir de fontes inesperadas. As pessoas que o observam, muitas vezes, saem com um sentimento de surpresa e inspiração, destacando como a criatividade e a conexão podem assumir formas únicas. Não é incrível como a paixão de uma pessoa pode trazer alegria tanto para ela quanto para os outros? Porque o Parque Nacional Quilá encanta os visitantes. Localizado no sul do Chile, este incrível parque é famoso por seu glacial suspenso, que parece desafiar a gravidade, flutuando graciosamente sobre um penhasco íngreme. Quando o sol brilha sobre o gelo, ele derrete, e as águas escorrem rapidamente para o Vale Verde abaixo. Esse espetáculo natural cria uma combinação hipnotizante de tons azuis e brancos no glacial, contrastando perfeitamente com os vibrantes verdes da paisagem ao redor. A vista é tão impressionante que muitos turistas e amantes da natureza vêm de longe para vê-la pessoalmente. A cada verão, o glacial continua a diminuir devido ao aumento da temperatura, lembrando-nos da importante questão das mudanças climáticas. Com sua beleza única e mensagem significativa, o Parque Nacional Quilá não é apenas um espetáculo para os olhos. Ele também provoca discussões sobre a saúde do nosso planeta. Quem não gostaria de ver uma maravilha tão fascinante? Você sabia que nesses países não existem florestas naturais? É difícil acreditar, mas Catar, Omã e San Marino estão entre os poucos países sem florestas nativas. Embora a vegetação simbolize beleza e natureza, essas nações optaram por um caminho diferente na formação de suas paisagens. Por exemplo, Omã possui florestas plantadas, mas elas não são consideradas nativas, pois as árvores não são originárias da região e foram cultivadas artificialmente. A falta de florestas naturais está relacionada a vários fatores, incluindo clima, geografia e atividade humana. As duras condições desérticas predominam no Catar e no Omã, dificultando o crescimento natural das árvores. Por sua vez, San Marino, um pequeno estado cercado pela Itália, tem espaço limitado para grandes áreas florestais. Apesar dessas dificuldades, cada um desses países demonstra adaptações únicas ao seu ambiente, provando que beleza e resistência podem existir mesmo em lugares sem florestas tradicionais. Você sabe o que realmente afeta nossa atividade mental? Nosso cérebro consome cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos, o que mostra suas enormes necessidades energéticas. Esse órgão incrível representa apenas cerca de 2% do nosso peso, mas precisa de muito oxigênio para funcionar bem. Porque o oxigênio é tão importante, ele alimenta os neurônios do cérebro, permitindo que eles enviem sinais e se comuniquem de forma eficaz. Sem esse gás essencial, nossos pensamentos podem ficar lentos e a capacidade de concentração diminui. Quando você resolve um problema de matemática ou busca uma ideia, seu cérebro está trabalhando ativamente, usando mais oxigênio do que você imagina. Por isso, é importante manter-se ativo e respirar ar fresco para manter a clareza mental. Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma questão difícil ou gerando ideias, lembre-se de que seu cérebro é um verdadeiro fã de oxigênio, trabalhando incansavelmente para que seus pensamentos sejam claros e brilhantes. Descubra o estranho mundo de Dino Caris. Este dinossauro incomum é conhecido por suas características peculiares, incluindo braços de 8 pés de comprimento, que o destacam entre outros dinossauros. Imagine como é estar ao lado de braços tão colossais. É muito maior do que estamos acostumados a ver. Dino Caris também tinha uma estrutura corporal única, com um bico sem dentes, parecido com o de um pato, e pernas curtas, o que lhe confere uma aparência estranha, quase cômica. Pesquisadores acreditam que essas adaptações o ajudaram a sobreviver em seu ambiente, possivelmente buscando plantas macias ou vegetação aquática. Enquanto a maioria dos dinossauros tinha dentes afiados para capturar presas, Dino Caris escolheu um caminho diferente. Sua forma e estrutura incomuns geraram muitas perguntas e pesquisas, permitindo que paleontólogos desvendassem os mistérios de sua vida milhões de anos atrás. Como um organismo tão estranho pôde evoluir e que outras surpresas nos aguardam nos fósseis. Vamos revelar a verdade sobre o robô jogador. Este incrível robô salamandra, desenvolvido por cientistas, muda nossa percepção sobre movimento. Ele possui uma estrutura flexível que imita ossos e articulações reais, permitindo que se mova facilmente no solo e nade na água.
Seu design único possibilita que os pesquisadores estudem o movimento de uma forma que antes era difícil. Ao observar como o robô jogador supera diferentes superfícies, os cientistas podem obter dados valiosos sobre padrões de movimento que se aplicam tanto a animais quanto a robôs. Esse conhecimento pode levar a novas conquistas na robótica e até ajudar na criação de melhores próteses para pessoas. A versatilidade do robô jogador destaca como biologia e tecnologia podem se entrelaçar, expandindo os limites da inovação. Como essa tecnologia mudará o futuro da robótica e nossa compreensão do movimento dos animais? Você pode se surpreender. Saturno pode flutuar na água. Saturno, o gigante do nosso sistema solar, é apenas menor que Júpiter, mas é surpreendentemente leve. Sua densidade é tão baixa que se você encontrasse um lago grande o suficiente, Saturno flutuaria na superfície como uma bola de praia. Essa característica única se deve à composição gasosa do planeta, que é principalmente hidrogênio e hélio, o que o torna leve, em vez de ter um núcleo denso. Mas Saturno também possui outras características interessantes. Sua rápida rotação causa um alargamento no equador, fazendo com que ele seja cerca de 10% mais largo nessa área do que nos polos. Esse alargamento equatorial é um resultado fascinante do equilíbrio entre a gravidade e as forças de rotação, mostrando o quão dinâmica e diversificada é a nossa sistema solar. Então, da próxima vez que você admirar os incríveis anéis de Saturno, lembre-se de que esse magnífico planeta poderia flutuar ao seu lado em uma piscina cósmica. O que realmente afeta nosso olfato? A anosmia é a perda total do olfato e pode mudar muito a forma como percebemos o mundo. Nosso olfato está intimamente ligado ao gosto, então quando as pessoas perdem essa habilidade, não apenas deixam de sentir o aroma de biscoitos frescos ou flores, muitas vezes percebem que a comida fica sem sabor e pouco atraente. Imagine como é comer seus pratos favoritos sem aqueles cheiros agradáveis que realçam o sabor. A anosmia pode ocorrer por várias razões, como infecções virais, alergias ou até alguns medicamentos. Embora algumas pessoas recuperem o olfato com o tempo, outras podem ter dificuldade em lidar com isso por longos períodos. Cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de ajudar aqueles que sofrem de anosmia. Eles estão estudando métodos que podem restaurar esse sentido importante, permitindo que as pessoas voltem a desfrutar do mundo dos aromas. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto nossas vidas? Você sabe o que realmente define a técnica de beber dos cães? Quando nossos amigos peludos bebem, eles usam suas línguas de uma maneira surpreendente. Os cães têm línguas únicas que funcionam como colheres viradas, ajudando-os a capturar água de forma eficiente. Quando lambem, suas línguas se curvam para trás, formando algo parecido com uma concha. Ao mergulhar rapidamente a língua na água e depois levantá-la, conseguem pegar uma quantidade impressionante de líquido, muito mais do que você poderia imaginar. Esse movimento rápido permite que eles bebam sem fazer muita bagunça, o que é muito conveniente para os donos. Suas línguas podem coletar várias colheres de sopa de água a cada lambida, então não é de se admirar que pareçam beber tanto ao longo do dia. Essa maneira eficiente de beber não só atende às suas necessidades de hidratação, mas também contribui para seu caráter brincalhão. Não é incrível como algo tão simples como beber água está ligado a uma anatomia tão inteligente? Você sabia que os pinguins não conseguem sentir o gosto do peixe? Ao contrário de muitos animais, essas aves encantadoras se desenvolveram de uma maneira surpreendente. Elas não conseguem sentir o gosto do peixe. Em vez disso, conseguem distinguir apenas os sabores azedo e salgado, o que torna sua relação com a comida única. Quando os pinguins mergulham, eles usam as papilas gustativas afiadas, semelhantes a agulhas, na língua para capturar peixes de forma eficaz. Essas estruturas especializadas agarram a presa escorregadia, permitindo que os pinguins a engulam inteira, o que é vital para sua sobrevivência. Isso significa que, embora um pinguim não possa desfrutar do sabor de um prato de peixe delicioso como nós, eles são mestres em encontrar e comer rapidamente sua comida. A capacidade de sentir apenas alguns sabores foca sua estratégia de caça, permitindo que sobrevivam em condições difíceis. Não é incrível como a natureza adapta seres como os pinguins às suas necessidades específicas? Difícil de acreditar, mas o governo tem uma grande tarefa. O governo deve fornecer informações a todos os cidadãos, desempenhando um papel fundamental na garantia de transparência e responsabilidade.
Essa responsabilidade é enfatizada repetidamente, destacando a importância do acesso dos cidadãos a informações essenciais sobre seus direitos, serviços públicos e questões da comunidade. Ao fornecer essas informações, os governos ajudam a formar uma sociedade informada, o que é vital para uma democracia saudável. Imagine como tudo ficaria confuso se não tivéssemos orientações claras ou atualizações sobre leis, saúde e segurança. Além disso, o acesso à informação permite que as pessoas participem mais ativamente da vida de suas comunidades e responsabilizem os funcionários públicos. Como cidadãos, ao nos mantermos informados, adquirimos o conhecimento necessário para tomar decisões conscientes e participar das discussões que moldam nossas vidas. Então, o que você acha? Quão bem seu governo compartilha informações com você? Descubra os segredos da taiga. Essa magnífica ecossistema, que ocupa impressionantes 12 milhões de quilômetros quadrados, é a floresta boreal da Rússia e a maior floresta do planeta. Estendendo-se por vastas áreas da Sibéria, a taiga desempenha um papel crucial na saúde do nosso planeta. Ela absorve mais dióxido de carbono do que todas as florestas tropicais juntas, atuando como um importante sumidouro de carbono que ajuda a combater as mudanças climáticas. Mas a taiga não é apenas árvores. É um habitat vibrante, repleto de vida selvagem. Aqui você pode ver o misterioso leopardo das neves se esgueirando pela vegetação ou o majestoso urso pardo em busca de alimento. A combinação única de coníferas e diversidade de fauna torna a taiga uma parte essencial do nosso ecossistema global. Quais outras histórias fascinantes este incrível bosque esconde? Você sabia que as estrelas do mar podem virar seus estômagos do avesso? Essa habilidade incrível ajuda-as a comer alimentos que são grandes demais para engolir inteiros. As estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm uma maneira única de se alimentar. Elas puxam seus estômagos pela boca para envolver e digerir suas presas, como moluscos e conchas. Quando encontram algo comestível, como um delicioso molusco bivalve, elas se agarram a ele com seus muitos braços e, em seguida, empurram seu estômago para fora do corpo. Esse estômago envolve a comida, liberando enzimas digestivas que a decompõem, antes que a estrela do mar puxe o estômago de volta, absorvendo todos os nutrientes. Essa habilidade notável não só permite que as estrelas do mar desfrutem de suas iguarias favoritas, mas também demonstra as incríveis adaptações da vida marinha que se desenvolveram para sobreviver em seu ambiente. Imagine poder literalmente digerir sua comida fora do seu corpo. As estrelas do mar não são apenas criaturas marinhas bonitas. Elas são sobreviventes resilientes no oceano, mostrando as maravilhas da natureza e suas estratégias geniais de sobrevivência. Prepare-se para se surpreender com a habilidade do seu cachorro. Você sabia que os cães podem entender até 250 palavras e gestos diferentes? Essa incrível capacidade mostra o quão inteligentes são nossos amigos peludos. Seu intelecto é frequentemente comparado ao de uma criança de 2 anos, o que significa que eles compreendem não apenas comandos, mas também as emoções por trás das nossas palavras. Por exemplo, quando você diz passeio ou simplesmente pega a coleira, eles conseguem perceber o que vem a seguir. Essa compreensão está ligada à habilidade deles de captar nosso tom de voz, expressões faciais e linguagem corporal. Os cães também aprendem por repetição e associação. Por isso, treiná-los com comandos consistentes é tão eficaz. Esse impressionante conjunto de habilidades permite que os cães se conectem profundamente conosco, tornando-os não apenas animais de estimação, mas companheiros queridos. Então, da próxima vez que seu cachorro reagir às suas palavras ou gestos, lembre-se de que ele não está apenas adivinhando, ele realmente entende você. Prepare-se para se surpreender com os robôs de restaurante em Miami. Nos restaurantes de Miami, surgiram robôs que ajudam a servir a comida, tornando o processo mais eficiente e agradável. Esses assistentes de alta tecnologia deslizam pelo salão, entregando pratos diretamente à sua mesa e liberando os garçons para um melhor atendimento ao cliente. Imagine que você está sentado à mesa e um robô amigável se aproxima com seu pedido, manobrando habilidosamente pela multidão. Essa abordagem inovadora não só melhora a experiência da refeição, mas também acelera o serviço, permitindo que você espere menos e aproveite mais a comida.
Embora alguns possam achar estranho que a comida seja servida por um robô, muitos clientes observam com interesse e alegria como a tecnologia torna a refeição mais agradável. Será este o futuro dos restaurantes? O tempo dirá. O que realmente dá charme é a ponte Lego Brücke. Esta ponte colorida em Wuppertal, Alemanha, chama a atenção com seu design divertido, que lembra os tijolinhos coloridos do Lego. Embora pareça feita de brinquedos plásticos, esta maravilha arquitetônica é na verdade construída de concreto resistente. O gênio criativo por trás de sua aparência vibrante é o artista de rua Martin Hewold, que pintou a estrutura com cores brilhantes para trazer alegria e inspirar a criatividade. Essa combinação única de arte e engenharia mostra como a arte pode transformar construções comuns em ícones. Pessoas de todas as idades se esforçam para ver essa ponte peculiar, frequentemente tirando fotos e admirando seu caráter lúdico. A ponte Lego Brücke não só serve como uma passagem para pedestres, mas também é um símbolo de criatividade nos espaços urbanos. Então, da próxima vez que você pensar em pontes, lembre-se de que elas também podem ser obras de arte, surpreendendo todos que as atravessam. Você sabia que os humanos são seres únicos e cuidadosos? Ao contrário de outras espécies, as crianças humanas precisam de cuidados prolongados até a adolescência. Esse longo período de dependência, que dura em média cerca de 18 anos, nos diferencia dos outros animais. Por exemplo, um cervo jovem pode ficar em pé e correr poucas horas após o nascimento, enquanto um bebê humano é completamente indefeso por meses. Essa dependência prolongada de cuidadores permite o desenvolvimento de funções cerebrais complexas e habilidades sociais, pois as crianças absorvem a linguagem, a cultura e as habilidades de seus pais e do ambiente. Essa abordagem única à parentalidade moldou as sociedades humanas, enfatizando os laços emocionais e a criação conjunta das crianças. O cuidado a longo prazo não só apoia o crescimento individual, mas também fortalece os laços familiares e comunitários. Não é incrível como nossa natureza cuidadosa influenciou nossa evolução e moldou nossas vidas? Você sabia que os guepardos podem compartilhar sangue com segurança? Essa habilidade incrível surgiu devido a um estreitamento genético que afetou esses magníficos animais. Milhões de anos atrás, uma drástica redução na população de guepardos resultou em uma diversidade genética limitada. Como resultado, muitos guepardos modernos têm características genéticas semelhantes, tornando seus grupos sanguíneos incomumente compatíveis. Ao contrário da maioria dos outros animais, quando um guepardo recebe uma transfusão de sangue de outro guepardo, raramente enfrenta complicações ou rejeição. Essa adaptação incrível é vital para sua sobrevivência, especialmente em esforços de conservação, quando guepardos feridos ou doentes podem precisar de atendimento médico urgente. Usando o sangue de seus semelhantes, os veterinários podem fornecer os tratamentos necessários e aumentar as chances de recuperação desses grandes felinos ameaçados de extinção. Graças à sua história genética única, os guepardos se destacam não apenas por sua velocidade incrível, mas também por suas notáveis características biológicas. Então, da próxima vez que você admirar a graça de um guepardo, lembre-se de que seus genes também são especiais. A formiga maricopa, ou Pogonomyrmex maricopa, possui um veneno que é 20 vezes mais tóxico do que o veneno de uma abelha. Essa pequena, mas feroz formiga não é apenas um inseto. Seu veneno é estudado por sua incrível potência. Pesquisas sobre a dose letal 50, LD50, mostram que apenas 100 picadas podem causar danos fatais ao sistema nervoso humano. Essa alta toxicidade destaca não só a especialização evolutiva da formiga, mas também como os seres se adaptam para sobreviver. Seu veneno é comparável a compostos cianogênicos encontrados nas sementes de maçã. A natureza está cheia de surpresas, e a formiga maricopa é um exemplo claro de como organismos pequenos podem ter uma força impressionante. Então, da próxima vez que você ver uma dessas formigas, lembre-se de que elas não são apenas criaturas minúsculas, mas defensores temíveis com uma picada venenosa. Quem diria que um inseto tão pequeno poderia esconder segredos tão mortais? Você sabia onde são feitos os chocolates Kit Kat? Pode parecer surpreendente, mas os chocolates Kit Kat e Rolo são produzidos em todo o mundo pela empresa Nestlé, com uma exceção nos EUA. Na América, os populares chocolates Kit Kat são fabricados pela Hershey's, o que cria um sabor único para os fãs americanos.
Essa divisão aconteceu devido a um acordo de licença que começou na década de 1980, permitindo que a Hershey's criasse sua própria versão desse icônico doce de chocolate e wafer. Enquanto isso, a Nestlé continua a produzir a receita original do Kit Kat em outros países, resultando em algumas diferenças de sabor e textura. É por isso que você pode notar uma diferença ao saborear o Kit Kat na Europa e na América do Norte. Curiosamente, o que torna cada versão especial. É incrível como um simples chocolate pode proporcionar experiências tão diferentes para os fãs ao redor do mundo. Você sabia que os sanduíches têm definições rigorosas? De acordo com o USDA e o FDA, existem regras específicas que definem o que é um sanduíche. Para um sanduíche fechado, que é o que geralmente imaginamos, deve haver pelo menos 35% de carne cozida e, no máximo, 50% de pão. Isso significa que o recheio precisa ser denso o suficiente para que mordamos não só o pão, mas também a carne. Por outro lado, os sanduíches abertos, como os deliciosos bruschetas, exigem pelo menos 50% de carne cozida para se enquadrar na definição. Essas regras ajudam a padronizar nossa percepção desse prato querido, garantindo que, ao pedir um sanduíche de presunto, ele atenda a certos critérios saborosos. Não é incrível como essas orientações moldam nossa experiência culinária e a forma como desfrutamos de nossos pratos favoritos? Porque cada Rolls-Royce tem uma linha única. Há mais de 20 anos, Mark Court desenha manualmente a linha distintiva em cada carro Rolls-Royce. E esse processo é uma verdadeira arte. Usando pincéis de pelo de esquilo e sua mão firme, ele cria uma linha única e elegante, que vai dos faróis até a traseira do carro. Esse método destaca o luxo e a habilidade pelos quais a Rolls-Royce é famosa. A experiência de Mark garante que nenhuma linha seja igual, tornando cada carro verdadeiramente original. Esse cuidadoso processo pode levar meses, refletindo o compromisso da marca com a perfeição e a individualidade. Enquanto muitos fabricantes de automóveis dependem de máquinas para essas tarefas, a Rolls-Royce acredita na preservação da arte tradicional, o que dá a cada carro um toque exclusivo. Essa abordagem pessoal é parte do que torna a Rolls-Royce tão especial, transformando o carro em uma obra de arte sobre rodas. Na próxima vez que você ver um deles, lembre-se da história por trás dessa impressionante linha. O que você acha de um nível tão alto de dedicação? Você pode pensar que até mesmo as poderosas cataratas do Niágara podem congelar no frio, mas elas continuam a fluir mesmo nos meses mais gelados. Isso se deve ao forte fluxo de água, que em média é de impressionantes 360 toneladas por segundo. A força dessa água cria uma onda turbulenta que impede que ela congele completamente. No entanto, em invernos rigorosos, é possível ver formações de gelo impressionantes ao redor da cachoeira, tornando-a um lugar pitoresco que atrai muitos turistas. Embora tenham ocorrido casos raros em que bloqueios de gelo afetaram temporariamente o fluxo, a cachoeira principal continua a ser uma maravilha natural impressionante durante todo o ano. A combinação de água borbulhante e beleza congelada cria uma experiência única, destacando tanto a força da natureza quanto sua arte. Portanto, se você algum dia visitar as cataratas do Niágara no inverno, não perca a oportunidade de ver como esse ícone permanece vivo e vibrante, mesmo em temperaturas frias. Incrível, mas é verdade. Treinos lembram a Matrix. Essa experiência única mergulha os participantes em um mundo onde artes marciais se encontram com a realidade simulada. Imagine cargas físicas intensas que parecem cenas de um filme de ficção científica. Durante esses treinos, os participantes realizam movimentos que lembram artes marciais, levando seus corpos ao limite e superando desafios criados para simular os complexos cenários da Matrix. Não é apenas um esforço físico. Os participantes também desenvolvem flexibilidade mental, se adaptando a condições e situações em mudança que testam sua concentração e reflexos. Essa combinação de realidade e fantasia não só melhora a forma física, mas também a capacidade de tomar decisões rápidas. Com o tempo, esses treinos dinâmicos podem aumentar a confiança e a habilidade, transformando-os em uma aventura em um novo e emocionante mundo. Você está pronto para dar o próximo passo? Você sabia que os castores criam caminhos aquáticos na natureza? Esses seres incríveis são não apenas fofos, mas também verdadeiros construtores. Os castores constroem represas e tocas complexas, que desempenham um papel importante em seus ecossistemas.
Suas habilidades de construção ajudam a criar áreas alagadas que beneficiam muitas outras espécies, proporcionando locais seguros para viver e se reproduzir. Mas isso não é tudo. Os castores têm uma adaptação interessante que os destaca: pálpebras transparentes, conhecidas como membranas nictitantes. Essas membranas protegem seus olhos quando nadam debaixo d'água, permitindo que vejam claramente mesmo submersos. Quando um castor mergulha na correnteza, suas membranas nictitantes se fecham sobre os olhos, permitindo que ele se oriente facilmente e evite ameaças potenciais. Essa característica única, combinada com suas incríveis habilidades de construção, destaca o quão bem os castores estão adaptados ao seu ambiente. Na próxima vez que passar por um rio, preste atenção nesses engenheiros trabalhadores, criando seus pequenos ecossistemas. Quer saber mais sobre seu modo de vida fascinante? Você já ouviu falar dos primeiros dispositivos de comunicação sem as mãos? Esses instrumentos inovadores eram, na verdade, rolos ou tábuas que as pessoas amarravam na cabeça com cordas. Imagine uma pessoa com um fone de ouvido feito de papel, tentando desesperadamente juntar anotações enquanto mantém as mãos livres para outras tarefas. Embora os smartphones modernos e os fones de ouvido sem fio sejam extremamente avançados, essas invenções iniciais foram um passo curioso em direção à comunicação atual. Naquela época, as pessoas não podiam simplesmente tocar na tela para enviar uma mensagem. Elas precisavam ser criativas e engenhosas. Lidar com esses dispositivos incômodos mostrou o quanto a comunicação sem contato era importante para nossos antepassados, abrindo caminho para a tecnologia complexa que desfrutamos hoje. Você consegue imaginar como era difícil usar um desses dispositivos em um dia agitado?